E se o mundo lá fora você simplesmente não enxerga como ele realmente é? Ele não é do jeito que você acha que ele é. Você não enxerga as coisas, o mundo, como elas realmente são. Estou aqui para te explicar como que você enxerga o mundo de uma forma diferente. Esse mundo que você enxerga, as coisas, as pessoas, tudo que existe, tudo que você vê, tudo que você sente, talvez não sejam reais. Aquilo que está acontecendo com você, que você está vivendo, talvez aquilo não seja real. Como assim? Como que isso pode ser possível? Calma lá, você vai entender de uma forma extremamente simples. E você vai ver como era algo bobo, de certa forma, e como que você também pode resolver isso, como que isso te afeta, se isso é positivo, se isso é negativo, e como que você pode fazer para mudar, como você pode usar tudo isso ao seu favor. Oi, meu nome é Gabriel Henriquesen, sou terapeuta integrativo especialista em leitura corporal, e hoje eu estou aqui para te explicar como que o seu cérebro pode fazer você enxergar o mundo de uma forma diferente, e como que isso acontece. Para você entender aqui tudo de uma forma muito fácil, é só você entender o que é o cérebro. O que o cérebro faz? Basicamente, o cérebro é um processador. Ele processa informações. Então, todas as informações que você recebe, como assim informações que você recebe? Você recebe informações pela sua visão, pela sua audição, pelo seu tato, por todos os sentidos que você tem. É uma forma de receber as informações. E aí o seu cérebro ele vai juntar todas essas informações e ele vai processar. O que é isso? Ele vai entender, olha, isso aqui é isso aqui. Então o olho capta uma coisa e o cérebro ele é o responsável por entender o que você está enxergando. Então de certa forma você enxerga graças ao seu cérebro e não graças aos seus olhos. As coisas ficam entendíveis quando o seu cérebro trabalha. Então as coisas acontecem, as coisas chegam até você, as informações, o mundo, e o seu cérebro vai processar. Então, o cérebro é uma máquina de processamento do mundo. Então, tudo que acontece ao seu redor, tudo que acontece com você, que acontece aqui no mundo, só acontece, você só está entendendo que aquilo está acontecendo porque o seu cérebro está processando aquilo. Então pensa que é como se fosse um computador ou um celular. Você quer pesquisar alguma coisa na internet? Você quer ouvir uma música? Você quer ver um vídeo? Você quer pesquisar alguma informação? Ok, você vai acessar a internet, que seria o mundo. Você vai acessar alguma informação. São que nem as informações que você recebe. E aí o seu dispositivo, o seu celular, o seu computador, o seu tablet, ele tem a função de processar aquilo. Então ele processa a informação que ele recebe, na qual você pesquisou, e aí ele te entrega de uma maneira que você possa entender. Dessa forma ele faz um som, dessa forma ele traz na tela alguma coisa visual para você conseguir entender. Então o dispositivo ele tem essa função de traduzir os códigos que são colocados na internet, que são colocados nos programas que você acessa, para traduzir essa informação de uma forma entendível. O cérebro tem a mesma função. Ele faz isso para o mundo. Um dispositivo tecnológico, como um celular ou um computador, ele pode vir a falhar, certo? Ele pode acabar com algum defeito, seja na internet ou seja no seu dispositivo, e não conseguir trazer aquilo de uma certa forma. Vamos supor, por exemplo, que o canto da tela do seu celular está trincada. Então, se ele trouxer uma informação, se você pesquisar alguma coisa e tiver alguma coisa escrita naquele cantinho, você não vai conseguir ler. Se tiver um botão para você clicar ali, você não vai conseguir clicar porque a tela tá trincada. Então, tem formas de causar um dano, daquilo estar danificada e você não vê aquilo como realmente é. Vamos supor que talvez a tela do seu celular esteja com um defeito no qual ela não consiga trazer a cor azul. Então, ela vai trazer as cores de uma forma distorcida. Então, tudo que tiver azul não vai estar conseguindo passar para o seu celular de uma forma coerente, vai trazer de uma forma distorcida. Então, você não vai conseguir acessar aquela informação do jeito que ela realmente é. Novamente, no seu cérebro não vai ser diferente. Mas não é porque ele tem um dano, que nem no celular,
é porque ele cometeu um erro, entre aspas. Na verdade, tem mais um detalhe muito importante quando a gente for falar do cérebro nesse sentido. É que o cérebro, quando ele traz uma nova informação para você, então, novamente, ele foi lá, ele coletou uma informação e agora ele vai traduzir para passar para você da forma que você consiga entender. Só que tem mais um detalhe nisso. Ele transcreve, ele traduz essa informação de acordo com o banco de dados que ele já tem. Então, de acordo com todas as outras informações que você acumulou, que o seu cérebro transcreveu durante toda a existência, durante toda a sua vida, ela vai influenciar em cada nova informação. Então, recapitulando, desde o momento em que você foi concebido, você acumula informações. E essas informações elas não podem ser apagadas. O seu cérebro ele não apaga. Ele deixa informações no campo, no hipocampo, que seria na memória, onde você consegue lembrar, ou ele deixa informações no inconsciente, onde você não consegue lembrar. Mas nada é apagado. Ele mantém todas as informações. Então você foi acumulando desde a concepção todas as informações do mundo que você foi recebendo, então você vai acumulando e a cada nova informação que você recebe faz você enxergar o mundo de uma forma completamente diferente, porque ele vai atualizar. Opa, eu recebi essa nova informação, então eu vou mudar a minha forma de funcionar. Por quê? Porque o cérebro traduz as informações para que você possa entender baseado em tudo que ele já viu. Se for, por exemplo, algo que ele nunca viu, pode ser que o cérebro não enxergue. Como assim? Existe um mecanismo chamado SAR, Sistema de Ativação Reticular. O que ele vai dizer? Ele vai dizer pra gente que aquilo que não está no nosso foco, nós não iremos enxergar. Aquilo pode estar na nossa frente, mas nós não vamos ser capazes de enxergar. Eu vou dar um exemplo para você. Você sabe que carro verde é bem raro. É bem raro a gente encontrar um carro verde na rua. Só que agora que eu estou falando do carro verde para você, hoje ou amanhã você certamente vai encontrar algum carro verde. Esse é o SAR, Sistema de Ativação Reticular. Eu vou dar outro exemplo. Lá quando os portugueses chegaram no Brasil, como que eles chegaram e os indígenas não avistaram eles? Eles realmente não viram. Como assim? As caravelas, elas não eram conhecidas para os indígenas. Os indígenas não tinham noção nenhuma de que existiam barcos, ou como seriam barcos, como seria velejar pelo mar, caravelas, tudo aquilo era inexistente para os indígenas. Eles não tinham ideia de que aquilo existia. Então, quando os portugueses eles estavam chegando na orla, os indígenas não conseguiam enxergar de longe os portugueses vindo. Por quê? Porque não estava no SAR deles. Eles não tinham conhecimento sobre aquilo. Eles não faziam ideia de que aquilo existia. Então, até os portugueses chegarem perto deles, interagirem com eles e mostrarem os barcos e as caravelas, eles não conseguiam enxergar de longe. O SAR não permitia. Então, o SAR é um dos fatores que faz você não enxergar a realidade como ela realmente é. Porque se não estiver no seu foco, se não estiver no seu conhecimento, se você não estiver atento àquela informação específica, você não vai enxergar tudo que existe. O nosso cérebro, durante um dia, acumula milhões de informações. Porém, ele não consegue transcrever tudo isso para o entendível, para onde você consegue ver, enxergar, ouvir, porque senão você iria ficar maluco, você ia se autodestruir. Nós não temos essa capacidade total, é algo, todas as informações que existem no mundo são muito superiores ao nosso cérebro atual. Então, por causa disso, como sistema de segurança, o cérebro faz com que você não enxergue aquilo. Você simplesmente não consegue enxergar. Aquele negócio está ali, sempre esteve, mas você não enxerga. O SAR funciona dessa forma. Como que você vai enxergar os carros verdes que eu falei a partir de agora? Os carros verdes, eles sempre estiveram ali, eles nunca saíram dali. Só que o seu SAR para carros verdes não estava ativado, então você não ia conseguir identificar eles. Eles iam meio que se camuflar, você não ia enxergar eles, porque não estava no seu foco. Agora está no seu foco, então me diz aqui nos comentários depois se você viu algum carro verde. Bem, eu disse mais cedo para você que
que o seu cérebro ele só processa as informações de acordo com o banco de dados dele, com todas as informações que ele já recebeu. Então, de acordo com a sua vivência, pode ser que você não enxergue coisas, pode ser que você enxergue coisa onde não tem, por causa das informações que você acumulou? Sim, e eu vou explicar isso para você agora, como funciona. Primeiro eu quero te dizer que a nossa base são as emoções, tá? Nossas emoções é o nosso instinto, então ela age sem que nós tenhamos um controle de certa forma. É uma reação, é um reflexo do nosso corpo ao mundo exterior, certo? E tem mais um detalhe, as emoções elas são capazes de alterar e mexer nos nossos hormônios e nos nossos neurotransmissores. O que acontece com isso? Acontece que os hormônios e os neurotransmissores eles são responsáveis por controlar absolutamente tudo no seu corpo. Tudo em você é controlado por hormônios e neurotransmissores. Eles são basicamente o quartel-general do seu corpo. É onde tem todos os botões, todas as alavancas que ligam e desligam, controlam quantidade, falam que tá bom, falam que tá ruim. Então, se as emoções elas são capazes de alterar eles, elas basicamente vão mandar no seu corpo. Agora, a segunda parte da história são as suas cicatrizes emocionais. O nosso corpo ele é capaz de fazer registros emocionais de situações que foram impactantes. Então, em algum momento onde você sofreu um impacto emocional muito grande, e esse impacto emocional no nosso corpo, ele gera uma carga de energia, de estresse emocional, e ele fica ali. Se você não liberar ele, o seu corpo vai ter que armazenar. Você não soltou ele, então ele vai ter que ficar para dentro. E aí essa carga de energia, ela junta com todas as informações que você acumulou dessa situação impactante e fica cravada e vira um registro, vira essa cicatriz emocional. Então vamos supor que você sofreu um acidente de carro com mais duas outras pessoas. Para você e mais uma, aquele momento foi impactante. Para a terceira, não foi impactante. Então ela não vai participar dessa história que eu vou continuar contando. Ok, vocês então sentiram um grande impacto emocional daquele acidente e nesse acidente tiveram várias informações, obviamente, que o seu cérebro captou. E aí outra pessoa, ela encontra uma forma de liberar aquilo. Talvez ela saia correndo, talvez ela grite, talvez ela arrepie toda, ela fica se tremendo. Ela deu uma forma, ela deu um jeito de liberar aquela carga emocional. Mas você não, você travou, você não conseguiu reagir, você não fez nada e você acabou acumulando aquela carga de energia, aquele estresse emocional de toda aquela situação, de todo esse acidente. E aí o que vai acontecer? Essa carga emocional vai juntar com todas as informações do seu acidente e você vai ganhar uma cicatriz emocional. Parabéns, você está traumatizado. Tá, então o que essas cicatrizes emocionais são capazes de fazer? O que elas podem fazer com você? Bem, primeiro, elas são capazes de gerar emoções. Então lembra que eu falei que as emoções elas alteram os hormônios, os neurotransmissores, então elas têm acesso ao seu quartel-general, elas podem mudar tudo? Então, nem toda emoção é ruim. As emoções instintivas, mais naturais ao nosso corpo, elas são sempre benéficas, elas são sempre para nos ajudar, para nos indicar algo. Inclusive, elas alteram os hormônios e neurotransmissores de forma a auxiliar a gente naquele momento. Porém, as suas emoções causadas por uma cicatriz emocional fazem isso pelo contrário. Elas vão danificar o seu corpo. Elas vão liberar ou cancelar algum neurotransmissor, algum hormônio que faça com que você gere algum problema no seu corpo, alguma dificuldade. Segundo, lembra que as cicatrizes emocionais têm informações acumuladas? Então, peraí, se o cérebro ele processa o mundo, ele entende o mundo de acordo com um banco de dados e tem informações nas cicatrizes emocionais, quer dizer que as suas cicatrizes emocionais são responsáveis por alterar o seu jeito de enxergar o mundo. Então, às vezes, aquilo nem aconteceu. Às vezes aquilo não é como você pensa, mas sim como a sua cicatriz emocional está falando para você que é. Então é um exagero às vezes que ela cria, é uma falta às vezes que ela cria coisa onde não tem, ela tira coisa onde tem. Então às vezes
Aquela pessoa que te tratou mal, que te tratou de alguma forma que você não gostou, que você se irritou bastante com ela, que você se incomodou, uma situação em que você se incomodou bastante, que você se irritou bastante, é algo que te faz doer, é algo que te faz se irritar, algo que te causa um incômodo. Tudo isso, tudo que nos causa dor, tudo que nos causa irritação e que nos faz nos incomodar é por causa de uma cicatriz emocional. Nós naturalmente não sentimos isso, mas a informação que tem dentro da sua cicatriz emocional fala para o seu cérebro sentir essas coisas. É como se a cicatriz emocional chegasse para o cérebro e falasse assim: olha, nessa situação aqui, então essa situação aqui ela é ruim, tá? Na verdade, você está sentindo isso, isso e isso aqui. Na verdade, aconteceu isso e isso aqui, tá ok? Presta atenção, é assim que funciona. Você tem que seguir essa regra, ok? Agora repassa lá para ele, passa essa informação. Fala para ele que não foi isso aqui que aconteceu, não. Foi assim, assim, assado. Numa situação prática, você está aí com seu amigo em casa, como visita, e aí ele fala que ele tem que ir embora porque no dia seguinte ele vai trabalhar, né? E que já está tarde, que ele vai trabalhar bem cedo. Então chega essa informação para o seu cérebro, só que você tem uma cicatriz emocional que tem algo relacionado a isso. E aí ela chega para o cérebro e fala: não, não é porque ele vai trabalhar, não é por isso que ele está indo embora. Ele está indo embora porque ele está de saco cheio, é porque ele te odeia, ele não gosta de você, ele está louquinho para te abandonar, você está enchendo o saco dele, você é muito chata. E aí o que acontece? O cérebro ele tem que juntar as informações e fazer com que aquilo faça sentido. Então ele já vai dando indícios antes, ele já vai dando umas sensações para você, ele altera as suas emoções, ele altera os seus sentimentos, a sua percepção, os neurotransmissores, os hormônios, para tudo fazer sentido para você. E aí você tem certeza, nossa, essa pessoa é uma babaca, ela me acha uma chata, uma insuportável, ela tá me abandonando, ela não tem que trabalhar nada. Ok, eu já te dei um grande X da questão, mas tem mais um ponto aqui, que é a interpretação. Ela muda tudo. Isso tudo que eu te expliquei é causado por conta da sua interpretação. Então, no exemplo da pessoa, você está mudando a sua interpretação. A pessoa falou que ia embora porque ela ia trabalhar, mas você interpretou que ela estava indo embora porque ela não gosta de você, que ela já encheu o saco, que ela não quer ficar ali. Então a sua cicatriz emocional vai te levar a uma emoção que vai fazer você ter uma interpretação, e essa interpretação vai gerar um pensamento, né? Isso aqui, essa situação toda, ela veio por causa de um pensamento. Só que tem um detalhe, nós sentimos emoções através de pensamentos. Então, você vai sentir novamente uma emoção, e aí você vai interpretar algo, e aí você vai, entendeu? É um ciclo infinito. Durante a nossa vida, a cada nova informação que nós acumulamos, nós fazemos uma interpretação. Nós interpretamos aquilo de alguma forma específica. Só que interpretação é algo que nós criamos. A interpretação, ela não existe no mundo material, no mundo físico. As coisas, elas não são interpretáveis. Como assim? O que isso quer dizer? A interpretação, ela é criada somente por nós, seres humanos. A interpretação não está no mundo. O que está no mundo é o fato. Existe o fato e existe a interpretação. Só que você confunde eles. Você anula o fato e acha que só a sua interpretação existe. E por causa disso você não está enxergando o mundo como ele realmente é. Porque você está enxergando o mundo de acordo com as suas interpretações. E ainda mais, você está enxergando o mundo baseado nas suas interpretações, que são baseadas nas emoções das suas cicatrizes emocionais, que são sempre negativas. O vilão é a sua interpretação. É você querer interpretar tudo. É sempre você querer dizer algo acima daquilo. Sendo que aquilo tem um fato, tem algo como realmente aconteceu. Só que o problema é que, eu já te expliquei, a cicatriz emocional ela tem o poder de controlar o seu quartel-general. Então ela pode mascarar a interpretação no fato e fazer a sua interpretação parecer que é o fato. E dessa forma você não enxerga o mundo como ele realmente é. Então a missão de hoje é separar
o fato da interpretação. Separa a sua interpretação do que realmente aconteceu, que é o fato. O fato ele é seco, ele não é positivo, ele não é negativo, ele só é. É como o mundo, é como um objeto. Eu pego esse controle aqui e ele é um controle preto, é um fato. A matéria é assim, o mundo é assim. Só que eu posso interpretar que ele é legal, que ele é bonito, que ele é feio, mas isso é a minha interpretação. Não é o que ele de fato é. Qual que é o fato aqui? Ele é um controle preto. E só. Mais nada. Para todo o resto da sua vida vai funcionar exatamente igual. Então, por exemplo, toda vez que você se sentir abandonado, abandonada, perceba, será que isso não é sua interpretação? Qual que é o fato da situação? O que realmente aconteceu? O fato, o ponto. Fale para você em voz alta. Repita aquilo, escreva, perceba, observe aquela situação e fale, ok, aconteceu isso e isso. Só. Parou aí. Toda vez que você vive uma vida baseada nas suas interpretações, você nunca vai ver a vida como ela realmente é. Porque você não está dando a chance para ela. Você está olhando só para sua interpretação, você não está olhando para o fato. A vida é um fato. Mas você pode escolher também viver uma vida mentirosa, uma vida baseada nas suas interpretações. Bem, é basicamente isso que eu tenho para falar para você hoje. A forma que você vê o mundo, as coisas que acontecem com você, é na verdade tudo parte da sua interpretação. E a vida pode ser muito diferente se você observar pelo fato. Se você vai querer se aprofundar mais na vida e saber o que está por trás da vida, o que está por trás do mundo, você vai querer se inscrever no meu canal. E se você quer um contato mais direto comigo e um conteúdo novo todo dia, você vai lá no meu Instagram, o link está aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!